Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 19, verso 1. Apocalipse 19, verso 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Olha para mim um instantezinho aqui, já vou fazendo um resumo. Quem são as nações que a Bíblia diz que era para ele não enganar? Aquelas que eu ministrei na quarta-feira passada, que serão julgadas, o julgamento das nações, as nações que de alguma forma serviram, protegeram, de alguma forma guardaram a nação de Israel. Estas nações então serão reinadas, se submeterão a Jesus e elas serão reinadas aqui na terra. Por isso Satanás ele é aprisionado por 1000 anos para não enganá-las, ok? Continuamos o texto. As nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos que assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por conta do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Elas não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa nem nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que completasse os 1000 anos. Então, esta será a primeira ressurreição. Felizes os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Diga eu, a igreja. Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quem é a igreja? Isso aqui é para você. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seus números será como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava então é lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro então foi aberto, o livro da vida. Os mortos que foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado segundo o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te damos liberdade através do Teu Espírito Santo a ministrar os nossos corações. Que a Tua palavra ela venha nos edificar, que a Tua palavra ela venha nos instruir. Infelizmente, muitas pessoas ou algumas pessoas que caminham na fé cristã não acreditam ser importante conhecer a escatologia, como se ela fosse uma parte da Bíblia que não tem propósito em nossas vidas. Eu creio, Deus, que tudo que está na Bíblia, até as vírgulas, elas têm um propósito, e nós precisamos estar instruídos por ela, para não sermos condenados por ela. Que a Tua palavra nos ministre então nesta noite, que possamos ser instruídos sobre aquilo que há de acontecer, e que principalmente nós possamos, através do Teu Espírito Santo, sermos preparados para não vivermos o capítulo 20 de Apocalipse. Pelo contrário, que nós possamos estar nos preparando para o arrebatamento da igreja, para a volta do noivo, que possamos estar preparados para o encontro com Cristo. Que a Tua palavra nos prepare para isso. É a minha oração em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga. Obrigado, Clay. Está gelado demais, eu louvo a Deus por você que veio nesta noite. Que Deus te abençoe, amém, queridos? Nós estamos numa série de mensagens, Antônio, intitulada Os Julgamentos do Apocalipse.
Na primeira semana nós falamos sobre o primeiro julgamento, que é o julgamento da igreja, e eu falei, Francisco, que todo juízo primeiro vem pela igreja, vem pelos justos, depois vem para os injustos. E nós entendemos, no primeiro julgamento, que é o julgamento da igreja, não para a condenação, pastor Anderson, mas tem um propósito de alinhar a igreja. Então no julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo tem um papel de julgar a igreja, não para condenar o inferno, mas tem um propósito de preparar ou de avaliar a igreja naquilo que a igreja fez em função do reino do Senhor e então galardoar, entregar a recompensa para esta igreja que somos nós. Amém, queridos? Aí nós vamos encontrar duas palavrinhas muito interessantes quando se fala deste tribunal de Cristo, que é a palavra sozo e a palavra soteria. Ontem ainda conversava sobre isso com os meus alunos. As duas palavras, elas representam salvação no grego. Porém, sozo é aquele que vai ser salvo apenas da condenação do inferno. E soteria é aquele que é salvo plenamente para reinar com Cristo. Então significa que haverá um grupo de pessoas que viverá a salvação, mas não terá governo no milênio, apenas contra a condenação do inferno. Quem são esses? Aqueles que não foram batizados nas águas por não terem a oportunidade, e aqueles que não tiveram obras aqui na terra pelo reino do Senhor, aqueles que não trabalharam em função da igreja, aqueles que não, quando suas obras foram apresentadas lá na mesa do santo, a Bíblia diz que veio fogo para purificá-las ou para prová-las, e essas obras foram apresentadas, Paulo, como madeira, feno e capim, foram queimadas totalmente. E quem será o soteria? Quem fará parte deste grupo que vai ser salvo plenamente, salvo para o reino? Aqueles que tiveram obras em função do reino, em função da igreja. Estes receberão então, como Jesus diz em Apocalipse capítulo 21, a coroa do próprio Jesus. Ele diz: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão. Então esses serão galardoados, 7 anos de festa, de bodas, e depois disso Jesus então vem à terra para trazer o seu reino a esta terra. Semana passada nós falamos sobre o juízo das nações, o julgamento das nações. Quem são as nações? Durante 7 anos, aqueles que não foram arrebatados, que a Bíblia vai reconhecer como ímpios, infiéis ou injustos, esses durante 7 anos serão oprimidos pelos juízos que virão a esta terra. Muitos deles morrerão pela peste, outros pela fome, outros pela guerra, segundo lá os cavalos do Apocalipse. Depois virão as sete trombetas, que serão juízos que virão sobre a terra também, situações astrais, situações do céu manifestando aqui na terra. Também veremos tantos outros juízos que virão, como as taças, 7 taças, que é o derramar o juízo de Deus sobre a terra, que vai fazer com que muitos venham, infelizmente, por terem rejeitado Jesus, serem condenados à morte, porém muitos também sobreviverão. E a Bíblia diz que esses que sobreviverem, quando terminar a guerra do Armagedon, que é a batalha final entre Jesus e a besta e o exército da besta, que é um exército de homens, no Armagedon, a besta, o falso profeta, estarão em guerra contra os judeus, prontos a destruí-los. Estou resumindo uma mensagem inteira de quarta-feira. Me perdoem se estou falando rápido, E durante esta batalha, a Bíblia diz que então Jesus virá, e agora não será para o encontro no céu com a igreja, agora será para aqui na terra, ele trazer a salvação ao povo judeu, o povo escolhido do Senhor. Nem todos os judeus estarão aqui, porque muitos deles aceitarão e se submeterão à besta, estes também serão condenados, infelizmente, e aí nessa guerra do Armagedon, então tudo será acabado ali para a besta, para o falso profeta, que serão lançados no abismo, como a Bíblia diz. Depois dessa situação, acontece o último episódio que nós começamos aqui, no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 1. Então a Bíblia diz que quando terminar esta última batalha, que é a batalha de Jesus com a besta, com este exército, que todos serão eliminados com uma espada que sai da boca de Jesus, capítulo 19 de Apocalipse, provavelmente por uma palavra apenas, Francisco, todos serão eliminados, aqueles que se levantaram. Então Jesus agora ele começa essa última fase, que é a manifestação do seu reino aqui na terra. Para a manifestação do seu reino acontecer, Jesus vai fazer o que está no verso 1, através de um anjo, que a Bíblia diz que é prender o dragão, a serpente, o diabo, Satanás. Ele será acorrentado por 1000 anos,
será lançado no abismo e será selado esse abismo, mas ele ainda não será destruído, e lá ficará preso por 1000 anos. Diz o texto aqui, quando terminarem 1000 anos, Satanás... Opa, não é esse não. Voltamos aqui no texto. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo, a grande corrente que prendeu o dragão, a serpente, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Qual é o propósito de Satanás ser preso nesse tempo de 1000 anos? Para que ele não venha enganar as nações. Entendam uma coisa, as nações que estarão aqui na terra ainda não serão salvos. Não terão seus corpos glorificados. Eles terão uma chance de viver o governo de Cristo com longevidade, porque não irão morrer de velhice ou de doença. Então uma pessoa que estiver aqui no início do governo de Cristo de 1000 anos, ele vai viver por 1000 anos. Imagine quantas gerações serão geradas deste povo novamente, até porque será uma população bem reduzida da terra por conta de todas as guerras e fome e pestes que aconteceram na tribulação. Todo mundo está aqui comigo ainda? Amém, queridos? Então a Bíblia diz que Satanás ele será preso para não enganar essas nações. Por quê? Porque os filhos daqueles que estarão gerando estas nações, provavelmente em algum momento, provavelmente não, certamente em algum momento eles se permitirão ser enganados. Por isso Satanás tem que ser preso e ele não terá nenhum tipo de manifestação nesta terra ou de influência nesta terra por 1000 anos. Depois que Jesus fizer isso, vão acontecer duas coisas importantes para a gente compartilhar com vocês. A primeira delas é a restauração da terra, ou seja, aquela terra destruída, devastada pela guerra, devastada pela fome, devastada pela peste, provavelmente uma terra meio Mad Max, né? Aquilo que a gente vê nesses filmes apocalípticos, uma terra meio The Walking Dead. Pastora Néia fica me corrigindo, fico louco da vida com isso. The Walking Dead. Pastor, vai existir zumbi? Gente, se eu disser para vocês que no Apocalipse diz que vai, você acredita? Se eu disse que vai, vai. A Bíblia diz que durante 5 meses, no tempo da tribulação, a morte será tirada da terra. Sabia disso? Durante 5 meses, no período final da tribulação, a morte será tirada da terra. As pessoas vão desejar a morte e elas não vão alcançá-la por este período. Então, se uma pessoa que deseja a morte não morre, eu pergunto, como que vai ser a condição dela? Talvez não dessa forma que os filmes apresentam. Eu digo para vocês, o Hollywood acredita mais na Bíblia do que nós, muitas vezes. Esses, talvez alguns mutilados, alguns doentes, alguns com seu organismo destruídos, estarão clamando pela morte, exatamente como zumbis. Então a Bíblia nos leva até a entender isso. Assustei vocês agora? Só um pouquinho? Por isso, não fique para a tribulação, se prepara antes, amém, queridos? Aí voltamos aqui, depois da terra ser restaurada, então acontece algo que eu quero que você vá comigo no verso 4. O verso 4 de Apocalipse 20 diz assim: Vi tronos, em que estavam sentados aqueles que havia sido dado a autoridade para julgar, aqueles que vão trazer o julgamento com Cristo. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca da besta em suas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Primeiro episódio, depois de Satanás ser aprisionado, o primeiro episódio é a restauração da terra. O segundo episódio é uma ressurreição de pessoas que no tempo da tribulação rejeitaram a marca da besta, rejeitaram adorar a besta, rejeitaram se prostrar diante da besta. Muito provável aqueles que ouviram do Evangelho de Jesus e não se prepararam para o arrebatamento da igreja. Estes então, entendendo que a marca da besta lhe será condenatória, esses rejeitam a marca da besta. E qual será o juízo que o anticristo e o seu exército trará para essas pessoas que rejeitarem a marca da besta? A decapitação. Eles serão mortos por rejeitarem a marca da besta. E aqueles que sua boca não tocou a imagem da besta, aqueles que não se prostraram diante da besta e que não permitiram a marca ser colocada na sua mão direita ou na sua testa, a Bíblia diz que depois dos 7 anos de tribulação, esses serão ressurretos. A Bíblia diz que Jesus vai ressuscitá-los. E como vai acontecer isso? Quando eles forem ressuscitados, eles terão o mesmo status, se eu posso dizer assim, de igreja.
porque a Bíblia diz que eles reinarão com Cristo. Então, depois da tribulação, a única forma do cara conseguir receber uma salvação antes do milênio, porque no milênio, como eu falei, as nações não serão salvas, serão homens que ainda serão sujeitos ao pecado. Neste período, a única forma não é mais agora receber a salvação pela morte de Cristo, mas é receber a salvação através da sua própria morte. Hoje nós vivemos a graça, a redenção vem pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Nesse tempo de tribulação, quem não adorar a besta, terá que receber a salvação pela sua própria morte. Hoje é pela vida de Cristo, nesse período será pela nossa própria vida. Só que a minha avaliação, Marcelo, que nesse tempo, ele será muito difícil, por quê? Porque a pessoa, para adorar a besta, ela tem que ter o livre-arbítrio, ela tem que fazer a escolha, Milena. Só que o inferno, ele vai ter subterfúgios, na minha avaliação, para obrigar essas pessoas a fazerem a escolha. Algumas pessoas dizem assim, pastor, vai ter uma repescagem. Agora imagine um soldado do anticristo, com uma espada, uma arma na cabeça do seu filho, dizendo, ou você aceita a marca, ou eu mato seu filho. Como é que vai ser? É mais ou menos desta forma, porque nesse tempo não haverá mais manifestação do Espírito Santo. Nesse tempo não haverá mais amor, nesse tempo não haverá mais misericórdia. Nesse tempo será um tempo de muita dor, então vai ser sofrimento. O cara vai ter que ter muita coragem para poder rejeitar e assim receber essa redenção através da sua própria vida. Depois que Jesus então ressuscitar a terra e ressuscitar os mortos que não aceitaram a marca da besta e por conta disso agora recebem esse status de igreja salva para reinar com Cristo, a Bíblia diz que Deus vai manifestar o seu reino aqui na terra. Ele começa o reino que ele começou a pregar lá nos evangelhos. Aqueles que não têm, Jefferson, muito conhecimento bíblico ou não procuram estudar muito a Bíblia, quando vem Jesus falando sobre o reino, eles acreditam que Jesus está falando apenas de uma salvação eterna. Mas na verdade, em muitos dos episódios que nós encontramos Jesus falando da manifestação do seu reino, ele está falando sim, do seu reino aqui na terra, que é este reino que ele vai trazer para os homens, para aquelas nações que foram julgadas, onde o próprio Jesus será o Senhor, o Rei, o governante, junto com a sua igreja, que na minha avaliação serão como ministros para trazer esse governo para a terra. Quem é a igreja? Então durante 1000 anos Jesus vai governar nesta terra, durante 1000 anos ele vai reinar nesta terra, esta terra sendo totalmente restaurada, não haverá mais guerras, não haverá mais tristeza, o Espírito Santo ele vai fluir constantemente como uma fonte que jorra água viva, a presença do Espírito Santo ela vai fluir de uma forma sobrenatural, porém ainda vai existir uma coisa na terra, pecado. Porque onde existe homem que não foi redimido e não foi restaurado em Cristo, glorificado em Cristo, ali há pecado. Porque o corpo do homem, a mente do homem, a alma do homem foi corrompida no pecado lá no Éden através de Adão. O DNA do homem ele foi corrompido lá. Quem lembra de tudo que eu tenho pregado, diga amém. Quando entram as nações no reino, eu falei que essas nações são glorificadas no seu corpo ou são corpos como o nosso? As nações, lembrem, nações, povo que terminar a tribulação ajudando os judeus. Quem não ajudou os judeus é bode, será lançado no abismo também, é inferno. Nações que protegeram os judeus na tribulação, que ficaram vivos, eles terão um corpo glorificado ou um corpo parecido com o nosso? Com o nosso. Significa o quê? Se ele tem um corpo parecido com o nosso, ele ainda tem um corpo corrupto. Tendo um corpo corrupto, ele tem uma alma corrupta. Tendo uma alma corrupta, ele ainda tem o DNA do pecado de Adão. Significa que nos 1000 anos do reino de Cristo, ainda haverá pecado. Só que a questão vai ser diferente. Todo aquele que pecar contra o Senhor, nestes 1000 anos, todos os dias vai ter um julgamento. E nesses 1000 anos, aquele que pecar será morto pelo seu pecado, será julgado e condenado à morte no período de 1000 anos. Pastor, cadê a misericórdia? Graça é agora. Lá será governo de Cristo. E serão governados por Cristo apenas aqueles que viverem em fidelidade a Ele. Então todos os dias haverá condenação à morte daqueles que rejeitaram aquilo que Jesus tinha para as suas vidas. O que mostra aqui, Antônio? Eu lembro que uma vez eu conversava com o Antônio falou, pastor, é difícil o homem mesmo, né? Tudo isso mostra que quando o homem tinha um acesso direto a Deus no paraíso, ele se rebelou contra Deus. Aí veio juízo, aí veio lei, perdão. Ele se rebelou contra Deus na lei.
Depois veio Cristo a essa terra, o próprio Filho veio para salvar. Ele rejeitou a salvação e se rebelou contra Deus. Aí veio a graça, mesmo sem merecer, só aceitando o sacrifício de Jesus ele poderia ser salvo. Ele rejeitou contra Cristo. Aí veio a tribulação, onde agora é vida por vida, onde eles começam a ver os juízos daquilo que foi pregado pela igreja e muitos rejeitaram. Ele vai rejeitar Deus. Aí vem o reino milenar, que agora é o próprio Jesus de novo na terra. E o que vai acontecer? O homem ainda com o seu pecado vai rejeitar a Deus. Durante 1000 anos será este formato de governo de Cristo, onde a igreja, na minha avaliação, ela vai ter um governo de transição. A Bíblia diz que um novo céu e uma nova terra se manifestarão, ou seja, a nova Jerusalém dispersas pelo mundo. Todo judeu que você encontrar em Israel hoje, ele é descendente da nação que estava em Israel, que é aquela nação que voltou do cativeiro. Todo judeu que está perambulando pelo mundo, e muitos deles ricos, diga-se de passagem, são os descendentes de Judá e Benjamim, que o juízo de Deus é que eles fossem os remanescentes nessas nações. No período da tribulação, todos voltam para Jerusalém. Esse é o propósito. A Bíblia diz que os filhos voltarão para casa, né? Os judeus voltarão para a sua terra. Chegará um momento que todos eles vão voltar. Esses serão os que vão reinar, esses serão que serão reinados por Cristo junto com os judeus. Ok, gente? Depois de 1000 anos, o que vai acontecer, pastor? A Bíblia diz que depois de 1000 anos, no verso 7, se você puder ir comigo, diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como é que é, pastor? Exatamente. Olha aqui para mim, deixa eu explicar para você. 1000 anos ele está preso. O abismo, Gabriela, estará selado. Ele não tem poder nenhum e papel nenhum de influência sobre a humanidade. Então a humanidade não vai poder dizer nesse tempo, essas nações que a Bíblia diz, que pecaram porque foram tentadas por demônios. Não tem mais tentação por demônios. Vai pecar simplesmente pela sua corrupção humana. É a sua natureza. Porém, depois de 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto. Com qual propósito? Diz assim: ele sairá para enganar as nações. Agora aqueles que estiverem vivos não serão mais chamados de humanidade, serão chamados de nações. E eles estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para uma batalha, a última batalha que ele ainda acha que talvez vai vencer. E o seu número será como a areia do mar. Sabe o que a gente entende aqui? Que o homem, no último tempo, ainda vivendo o governo de Cristo, vendo a fonte do Espírito Santo jorrar o tempo todo, vivendo num tempo de paz, onde nesse tempo de milênio, a Bíblia diz, Tayane, que as máquinas de guerra serão para canteiros de plantas, flores, ou seja, provavelmente esses tanques de guerras, eles serão usados como máquinas agrícolas. Nesse tempo onde a paz reina, porque Cristo está sobre a terra, quando Satanás for solto, muitos deles se rebelarão novamente contra o governo de Cristo, se unirão a Satanás, e ele vai reunir um exército que a Bíblia diz que é tão grande como a areia do mar, e ele virá para guerrear novamente contra Jesus e contra os santos. Eles sairão dos 4 cantos da terra, a Bíblia diz, e eles andarão em direção, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Quem é a cidade amada ou qual é a cidade amada, Bruna? A cidade amada é a cidade de Jerusalém. Então, Claudinha, eles virão até a cidade dos santos, a cidade amada, e quando eles chegarem, cercarem a cidade, então Deus vai trazer juízo pela última vez sobre os infiéis. A Bíblia diz que descerá dos céus fogo e vai devorá-los totalmente. Ali então agora acabam os infiéis, acaba o governo do milênio, o governo que é sobre a terra, e então aqueles que são nações, que ficaram esse tempo de milênio em fidelidade e lealdade com Deus, entendendo que muitos deles ainda se rebelarão e serão devorados, provavelmente os filhos daqueles que entraram no milênio, porque quem viu o que aconteceu com a terra, e como eles estão vivendo, provavelmente não vai viver essa rebeldia. Mas os que vão nascendo no período de 1000 anos, provavelmente se rebelarão. Então a Bíblia diz que depois desse tempo, os que aqui estiverem na terra agora serão glorificados como a igreja. E então Cristo, a igreja, as nações glorificadas, agora irão para a morada eterna, que aí sim é no céu. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E aí entramos na última parte, que na verdade é o último julgamento que vai acontecer. Encerra tudo aqui, pastor? Não encerra tudo totalmente. Encerra para os salvos, na verdade com uma eternidade. Alguém uma vez perguntou, pastor, quanto tempo dura a eternidade? Eu preciso dizer,
Não preciso dizer. Eternidade é eternidade. Outra vez, outro me perguntou, pastor, a eternidade de fato é um tempo infinito ou é apenas um tempo simbólico na Bíblia? É um tempo infinito. Deus criou o homem para ser eterno na pessoa de Adão, mas o homem pecou e perdeu a sua eternidade. Deus mandou o seu filho a esta terra para restaurar a eternidade dos filhos que se afastaram de Deus. Então Cristo vem para nos trazer a eternidade. O destino do homem, como eu falei, ele será eterno. Só vamos escolher em qual caminho. Se é um caminho de eternidade com Cristo ou um caminho de eternidade no inferno, que na verdade não será a eternidade no inferno, será no lago de fogo. O que vai acontecer depois deste povo glorificado estar aos céus com o Senhor? Haverá um último julgamento, e eu quero que você vá comigo agora no verso 11. Na verdade o verso 5, só para a gente poder entender, e o 11 depois. Diz assim: e o restante dos mortos não voltou a viver. Quem são esses mortos? Estes mortos que não voltaram a viver são todos os mortos que morreram em toda a história da humanidade, desde Adão até o fim de 1000 anos, sem Jesus. Todo aquele que rejeitou Jesus, todo aquele que não conheceu Jesus, todo aquele que não aceitou a salvação de Jesus, ou que morreu antes de Jesus em infidelidade com Deus e desobediência com Deus, vamos encontrar lá como a família de Acã, como Coré e Abirão e tantos outros que a Bíblia apresenta, todos estes estão com seus corpos na terra, viraram pó, sua alma e o seu espírito no inferno. O inferno não é um lugar físico. Não é um lugar físico. O inferno não está no abismo da terra. O inferno não está no centro da terra. O inferno, ele é uma realidade paralela espiritual. Pastor, mas a Bíblia fala de abismo. Linguagem simbólica bíblica. É isso que nós precisamos entender. O inferno, ele não é físico. É um lugar espiritual onde o espírito daqueles que rejeitaram Jesus com a sua alma são lançados junto com os demônios que estão lá também. É um ambiente, é uma realidade totalmente espiritual. Por isso, eu fico achando estranho quando aparecem uns pregadores que dizem que com o seu corpo ele foi levado para o inferno. O inferno não é um lugar de corpo. O inferno é um lugar de espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Baguncei tua cabeça agora ou não? Um pouquinho? Se prestar atenção, quando você entra na Bíblia, você vai entender o inferno, Sheol ou Hades, são duas palavras que elas vão determinar inferno, uma na linguagem hebraica, Sheol, e Hades na linguagem grega, as duas estão determinando exatamente o inferno. Quando você começa a estudar, você vai entender que elas são uma realidade espiritual. É uma realidade, mas espiritual. Não existe mundo físico para o inferno. Vamos entender depois qual vai ser o ambiente físico para aqueles que forem condenados depois de Jesus. Então voltamos aqui. Uma pessoa que morre com Jesus hoje, antes do arrebatamento da igreja, seu corpo vai para a terra, sua alma e seu espírito vão para o terceiro céu. Primeiro céu, céu aurânio, já falei sobre isso com vocês. Céu do ar, que a gente enxerga aqui das nuvens, dos aviões, das aves. Mesorânio, céu da galáxia, o segundo céu, e onde está também Satanás e os seus principados, regiões da galáxia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 9, capítulo 6, verso 9 em diante. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e dominadores do mal que estão nas regiões. Então o diabo está no céu? Não no céu de Deus, mas entre nós e Deus, para atrapalhar tudo aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e tudo aquilo que nós queremos entregar para Deus em oração e adoração. Perdão. É ali o ambiente do inferno. Voltando aqui, a pessoa morreu com Jesus, está no céu, lá no terceiro céu. O céu eporâneo, o terceiro céu que Jesus inaugurou depois da sua morte e da sua ressurreição. E as pessoas que morreram sem Jesus, corpo, inferno, alma e espírito, estão neste inferno, corpo, cemitério. Falei a besteira aqui. Corpo, eu já estou pensando lá na frente. Corpo, cemitério, pó, alma e espírito, inferno, lugar de tormento espiritual, onde os demônios estão oprimindo. Ali já é um lugar de ranger de dentes. Ali já é um ambiente de manifestação maligna e de muita angústia. Porém a Bíblia diz que depois de 1000 anos, e aí agora eu volto no texto no verso 5, o restante dos mortos volta a viver.
Volta a viver? Exatamente. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que eles voltam a viver, ou seja, aquele corpo que estava lá no inferno, lá no cemitério, ele vai voltar a viver e vai ser tomado da sua alma e do seu espírito que estavam nesta realidade espiritual. O verso 13 diz assim, verso 12 diz assim: vi também mortos grandes e pequenos. Quem são os grandes e pequenos? Não são adultos e crianças, são pessoas que tiveram muita influência na terra e pouca influência na terra. Todos eles, independente da sua posição, do seu status, da sua riqueza, independente da sua influência, estes que morreram sem Jesus serão apresentados. Diz: vi mortos grandes e pequenos diante do trono, o trono branco do juízo final. Então livros foram abertos. Aí vai comigo no verso 13 que diz assim: o mar entregou os seus mortos que nele havia. A morte entregou os seus mortos que ali estavam com ela. E o Hades, que é essa realidade espiritual, entregou os mortos que nele havia. Ou seja, quem estava como corpo é entregue, onde estava a alma e o espírito é entregue, eles se encontram novamente, por isso voltam a viver. E aí a Bíblia diz: cada um é julgado segundo aquilo que ele fez. Vocês estão comigo aqui ainda? Posso continuar? O que vai acontecer nesse julgamento? Tem um papel de julgar para serem absolvidos? Não. Vai comigo no verso 11. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Onde será esse julgamento? Provavelmente no ambiente, Jefferson, que nós desconhecemos. Porque João, quando tem a visão, ele diz assim: eu não reconheci. Não era nem no lugar no céu e nem no lugar na terra. Eles fogem da sua presença, não encontrou lugar para eles. E aí, estas pessoas são apresentadas. Elas serão julgadas para quê? Não para a sua absolvição. Elas serão julgadas apenas para a apresentação da sua pena, onde a pena de cada um será lavrada para a sua condenação. Então, quando eu falo sobre este assunto, Elisiane, eu sempre digo: o inferno, que é esta realidade espiritual, ele é a delegacia. É o lugar que o cara que morreu sem Jesus foi lançado, mas ele ainda não está condenado eternamente. O presídio é o lago de fogo. Ali será agora um ambiente físico, onde haverá corpo, alma e espírito para serem atormentados a eternidade. Que critérios serão gerados para o julgamento do trono branco? Qual o critério que Deus vai fazer? A Bíblia diz aqui no texto. Voltamos lá no verso 12, na parte B. Livros foram abertos, e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos então são julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Muitos, todos os que estiveram ou estão no inferno, ou que vão estar no inferno, já sabem que estão condenados. Mas é muito provável que suas almas estão clamando: estou aqui injustamente. Alguém aqui já teve a oportunidade de visitar um presídio? Alguém já teve? Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de visitar presídio. Eu já visitei quando eu gerava capelania num presídio feminino. É interessante que cada vez que eu ia nesse presídio, que eles me permitiam pregar lá, era um culto gerado para 90 mulheres. Sempre 90 mulheres diferentes. Toda vez que eu fazia culto, eu fazia apelo, pelo menos 60 das 90. Aliás, a vez que menos pessoas aceitou Jesus foram 60. Num das 90 foram 85, no outro das 90 foram as 77, se eu não me engano, no outro das 90 foram 65. Toda vez que me permitiam fazer apelo, eu fazia, elas entregavam a vida para Jesus. E toda vez que eu fazia esse projeto de capelania, eu levava um livro de presente para elas. Então, no final, eu podia entregar um livro para elas. Para alguns, eu fazia uma oração, assinava, dizia uma palavra para elas. E eu lembro que de todas as que aceitavam ganhar o presente, que era o livro, e a grande maioria aceitavam, pelo menos metade delas diziam: estou aqui injustamente. Pastor, ora para mim porque isso aqui é injusto. Pastor, ora para Deus me tirar aqui que eu sou um José neste lugar. Todo aquele que está preso muitas vezes não reconhece porque está preso. Assim também será no inferno. Ele está preso, mas ele não quer reconhecer porque ele está preso. Por isso vem o julgamento do trono branco. Entenda uma coisa: tribunal de Cristo, julgar a igreja pelas suas obras, não para condenar ao inferno, mas sim para trazer galardão. Julgamento das nações, para julgar aqueles que serviram os filhinhos do Senhor, vão ser divididos entre ovelhas e bodes. E o julgamento do trono branco, para julgar aqueles que já foram condenados ao inferno,
não para serem salvos, mas agora para testificar o porquê que eles estão ali. O primeiro livro que vai ser aberto, a Bíblia diz, será o livro da vida. O que consta no livro da vida? O nome daqueles que declararam Jesus como Salvador genuinamente. Existem pessoas que declaram Jesus como Salvador de medo para ir para o inferno, de vontade de ser abençoado ou para agradar alguém. Isso não é ser genuíno. O nome de uma pessoa é registrado no livro da vida apenas quando ela aceita Jesus genuinamente. O seu nome lá é registrado. Neste dia, então, o livro da vida ele vai ser usado em dois momentos. O primeiro momento que o livro da vida será usado será quando a igreja for arrebatada. Será arrebatado todo aquele que estiver com o seu nome no livro da vida. Amém, queridos? Porém, esse livro ele não é destruído, porque esse livro será devolvido novamente neste julgamento. E agora este livro será para julgar aqueles que não estão no livro da vida. Então vai aparecer o seu João. Não é o João aqui, tá, João? Não é você. É só o nome que veio lá. E ele vai aparecer diante do tribunal do trono branco, do juízo final. E então ele vai dizer, não sei por que estou aqui. E o Senhor, que ali naquele momento será juiz, ele vai dizer, vamos saber se o seu nome está aqui? E quando ele procurar no livro da vida, o nome do João não está lá. Ele falou, primeira coisa, você está sendo condenado porque o seu nome não está aqui. Porém a Bíblia diz que ele também será julgado segundo o que estava registrado nos livros. O nome não está registrado no livro, Gilson, mas as suas atitudes estão registradas no livro. Então na minha avaliação de tanto que eu estudo escatologia, pelo menos 2 livros serão abertos neste momento. O primeiro livro, chamado Livro do Propósito de Deus. Salmo 139:16. O texto diz assim: o Senhor escreveu todos os meus dias, quando ainda eu estava no seu livro, quando ainda eu estava no ventre da minha mãe. Ou seja, Deus escreveu uma história para cada um de nós. É o seu livro do propósito. Amém, queridos? Todos nós, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Pastor, ele não tem na minha. Tem, você só não parou para descobrir ainda. Você só não permitiu que ele te revelasse ainda. Se você permitisse, você já ia descobrir. Então a Bíblia diz que ele vai ser apresentado esse propósito. Ele vai dizer assim, bom, eu ia usar o Marcelo, mas o Marcelo não vai estar nesse julgamento, esquece. Vai dizer assim, bom, aqui está o livro do propósito da vida do João, além de não estar com o nome no livro da vida. E vai abrir um segundo livro, pelo menos, que a Bíblia fala de livros, que é o livro da nossa vida. Se eu não me engano, C.S. Lewis, um grande teólogo americano, se eu não me engano é ele diz assim, existem dois espíritos celestiais, eu não sei se ele diz, ou 2 espíritos criados por Deus, ele diz assim, 2 espíritos criados por Deus que andam junto de nós todo o tempo. Ele diz, um é o anjo que toma nota de tudo aquilo que nós fazemos. E outro é um espírito criado por Deus que se rebelou contra Deus, que é um demônio, que também toma nota de tudo que nós fazemos. C.S. Lewis diz isso. Se eu não me engano é C.S. Lewis. Ou seja, tudo que eu e você fazemos está sendo registrado em um livro. E aí seremos julgados por aquilo que Deus tinha para fazer em nossas vidas, ou através das nossas vidas, e ali não fizemos. Então ali haverá este julgamento. E depois disso, o texto diz que eles serão lançados no lago de fogo, que é um lugar físico agora, eterno, que onde Satanás foi lançado, a besta e o falso profeta foram lançados, que é o lugar de condenação eterna, e aí acabou. Pastor, onde será este lugar? Como será físico? Eu não duvido que seja na terra, até porque a igreja não estará mais na terra. A igreja e as nações agora glorificadas estarão nos céus. Amém, queridos? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Olha, consegui terminar no horário, coisa linda, hein? Então, esta morte, ok, é isso aqui. Gente, como é a última mensagem da série, alguém tem alguma pergunta? Ou alguém que está com a gente nas redes sociais tem alguma pergunta sobre todos os julgamentos que eu falei? E também sobre os assuntos que a gente compartilhou hoje? Sim. Quem? Aqui. Pensei que era a Denise lá. De máscara parece que qualquer um está falando, né? Sim. Só por pecarem. Só pelo pecado. Segundo, nesses 1000 anos não haverá morte senão pelo pecado. Porque a morte é um espírito maligno. Não haverá espírito mais. Só será morto pela condenação do próprio Jesus. Então a pergunta da Séfora é, pastor, nesse tempo de 1000 anos,
as nações que estiverem aqui na terra, elas vão morrer só por conta do pecado. Todo aquele que pecar, cometeu o pecado, todos os dias de manhã haverá um juízo, haverá um julgamento. E é muito provável que o julgamento será gerado por aqueles que estavam sentados no trono. Diz o texto ali que nós lemos, né? No verso 4. Vi tronos, estavam sentados aqueles que haviam dado a ele a autoridade de julgar. Provavelmente esses que recebem a autoridade de julgar, eles estarão na terra todos os dias pela manhã para julgar aquele que cometeu um pecado. Cometeu um pecado de adultério, cometeu um pecado de imoralidade, cometeu um pecado de roubo, cometeu um pecado de mentira. Muito provável esses pecados serão muito próximos daqueles 7 pecados condenáveis de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Vai lá comigo. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Então estes serão condenados todos os dias no milênio para a morte, serão lançados no inferno. Corpo na terra, alma e espírito no inferno, naquele lugar real e espiritual, onde a alma vai ficar esperando por 1000 anos também. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, as bruxas, ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, onde perpetuamente em meio do enxofre. Esta é a segunda morte. Então, muito próximo disso a gente vai entender. Não haverá morte nesses 1000 anos na terra, a não ser por conta disso. Alguns teólogos dizem, não, algumas pessoas morrerão de doença. Entendemos uma coisa, toda doença que existe na terra foi por legalidade do pecado do homem. Exatamente isso. Deus não criou doença. Não, Deus criou a doença para castigar. Não, quem criou a doença foi o inferno. Nós vivemos o juízo todas as vezes que estão doentes. Pastor, mesmo a pessoa que teve uma doença biológica, sim, ela é biológica porque alguém na família até a adquiriu, ou por uma desobediência de não cuidar da sua saúde, mas ela é maligna. Então, na minha avaliação, não vai haver doença. Outra coisa, nós precisamos entender que a morte, o espírito de morte, seja suicídio, é um espírito, é maligno. A Bíblia diz que inclusive será lançado no lago de fogo também. Então, ele não vai ter realidade, não vai ter andança aqui nessa terra. Então, só por condenação. Ok? Respondi? Ficou alguma dúvida? Não? Mais alguma pergunta, gente? Diga, pastor Odô, depois eu vou aqui para a Bia. Certo. Uhum. Muito boa pergunta. Que nós vamos entender, o Espírito Santo ele é o Espírito de Cristo. Hoje ele está na terra por quê? Porque a igreja está na terra. Amém, queridos? Quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo não estará na terra. Algum tempo atrás eu lia um teólogo que ele dizia que o Espírito Santo vai ficar no tempo da tribulação. Na minha avaliação, em toda a escatologia que você vai estudar, a Bíblia toda, na verdade, ela é escatológica. Você vai encontrar revelações da escatologia em Ezequiel. Escatologia é sobre o juízo final, o arrebatamento da igreja, sobre os fins dos tempos. Você vai encontrar escatologia em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, principalmente no livro de Daniel. Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. A visão que Daniel tem das 70 semanas é este período até chegar ali. Então, na minha avaliação, em tudo que eu estudei, o Espírito Santo não estará na terra. E a grande maioria dos teólogos, eles também têm essa mesma interpretação. A igreja será tirada na terra, arrebatada da terra. O Espírito Santo vai com a igreja. A igreja volta para governar na terra, no 1000 anos. Então, o Espírito Santo volta. E ele será como uma fonte que vai jorrar. Na minha avaliação, na verdade, quem vai trazer a revelação daquele que peca no milênio é o próprio Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai pecar. Porque as pessoas, elas no momento que pecarem, elas apagam o Espírito Santo. Apagou o Espírito Santo, então ela vai ser condenada. Não tem mais o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo, ele estará na terra durante 1000 anos, sim. Só não estará no período da tribulação e da grande tribulação, que são aqueles 7 anos. Consegui responder? Diga, Bia. Tira um pouquinho só para poder te ouvir. Sim. Não. Então, assim, todos os que tiverem a marca da besta, na minha avaliação, serão condenados junto com o anticristo, e com a besta e o falso profeta lá na guerra do Armagedon.
Porém, eu também acredito que muitos ainda conseguirão sobreviver da marca da besta. Provavelmente muitos terão, na minha avaliação, a bomba atômica será ativada nesse tempo de tribulação. E algumas coisas que nós vemos, às vezes, nesses filmes, é uma forma da gente entender. Talvez serão populações subterrâneas, escondidas, em torno desse processo. Depois que Jesus vier à Terra, eles virão à Terra também e ainda serão julgados, se protegeram ou não. Onde estarão as nações que vão oprimir Israel? Principalmente no Oriente Médio. Principalmente no Oriente Médio. Nesse tempo a gente vai ver, né, essa perseguição que já acontece. Tudo que nós estamos vivendo hoje, gente, já é um prelúdio da volta de Jesus. Eu ouvia ontem uma matéria na Band News FM, e um especialista no mundo digital, ele diz, essa pandemia ela não criou nada novo, mas ela potencializou a era digital. Ele falou isso. Ele falou, o e-commerce já existia antes da pandemia, mas agora ela potencializou de uma forma sobrenatural. Reuniões online, ligações de vídeo, tudo isso já existia, mas as pessoas estão sendo mais atualizadas. E quando ele falava aquilo, sabe o que eu entendi? O diabo já está se adiantando, porque ele vai trazer uma ditadura digital ao mundo quando Jesus voltar a buscar a igreja. Falei semana passada, o que o diabo não tem e ele quer ter para governar a terra? E vai conseguir governar pelo menos uns 7 anos de tribulação. Onipresença e onipotência. Onipresença, onisciência, onipotência. Onisciência e onipresença é o quê? Estar presente em todos os lugares e saber de todas as coisas. Se isso daqui fica conectado o tempo todo, e você fala um negócio aqui, você diz assim, transplante de rim. Falou, teu celular desligado aqui. Aí você chega no teu Facebook, o que aparece? Uma matéria sobre transplante de rim. Já aconteceu isso com você? Você fala, Satanás, é você? É quase. Pastor, você está abusando. Estou dizendo. Como eu preguei semana passada. Hoje já entregue um QR Code para as pessoas na China por conta da pandemia e pela segurança elas estão pedindo isso. Eu quero estar seguro. Eles estão recebendo um QR Code que diz até onde eles podem ir. Onde você vai? Eu vou trabalhar. Onde você trabalha? No centro da cidade de Curitiba, você coloca aqui. Se no meio do caminho você for parado por uma viatura policial lá na China, ele escanear e ver que você está indo para o centro de Curitiba, ok, você está no processo. Agora, se foi encontrado lá no Pinheirinho, ele fala, bom, você saiu do Atuba e foi para o centro de Curitiba. E o que você está fazendo aqui no Pinheirinho? Você não está liberado para isso. Vai receber uma multa e alguns podem até ser presos. Isso já é controle. Tudo vai ser sabido. Falei semana passada, esses aplicativos, como você vai ser quando for velho, quando você vai ser como vai ser novo, como você vai ser se fosse mulher, tudo isso, gente, já é reconhecimento facial. Todos os teus dados estão nas redes sociais, todos, quem tem rede social. Com quem você casou, o que você gosta, o que você faz, onde você vai, seu estilo de música, tudo está lá. Você está se sentindo feliz hoje, alegre amanhã, triste no outro dia, tudo. Você está indignado, tudo está lá. Tudo isso está sendo registrado de alguma forma. Parece que eu estou falando besteira, mas quem viver, verá. Essa é a verdade. Última pergunta para a gente encerrar. Alguma aí, Emílio, na rede aí? Manda aí. Quem é a pessoa? Márcia. Se não batizar nas águas, vai queimar. Não, brincadeira, vamos lá. Não consigo segurar. Eu não consigo segurar. Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu acredito em Jesus. Hoje. Amanhã Jesus arrebatou a igreja ou amanhã eu sofri um acidente. Teve a oportunidade do batismo? Não. Salvo. Sistema SOSO. O que é o sistema SOSO? Salvação da condenação eterna no inferno. Vai ter galardão? Não. Vai ter governo no reino de Cristo? Não. Recebi Jesus hoje. Amanhã o pastor Márcio pirou e falou, vai ter batismo nas águas, na água gelada. Quem tem muito pecado, a gente afunda um pouquinho mais para matar tudo congelado. A pastora fica brava que eu brinco, né? Teve a oportunidade de batizar amanhã. Não estou preparado. O batismo não é para quem está preparado, é para quem ama Jesus e decide. Pastor, o batismo muda alguma coisa na minha vida? O batismo é a minha declaração pública que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Quando eu não desço as águas do batismo, eu estou escondendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador. Essa é a grande verdade. Batismo amanhã, a pessoa falou, não estou preparado. Depois de amanhã, Jesus voltou a buscar a igreja. Ou, depois de amanhã,
sofreu um acidente. Segundo Marcos 16:16, quem crer e for batizado será? Pastor, onde está a base bíblica da pessoa que não foi batizado e foi salvo? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi batizado? Jesus, né, está ali, um do lado olha e fala, ei, esse não é o Cristo, o Messias, desce daí e leva a gente contigo. O que está do outro lado fala assim, rapaz, eu e você estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O que ele fez? Ele creu. Ele disse, se você vai estar no paraíso, significa que você é o Messias, eu creio em você. Aí Jesus falou, você está acreditando? Ótimo, só um minutinho. Tirou os cravos, desceu, tirou o rapaz da cruz, tirou o cravo, levou no Jordão, batizou, voltou, crucificou o rapaz de novo, se crucificou e falou, pai, agora eu te entrego a minha vida. Aconteceu isso? Ele não teve a oportunidade. O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui eu tenho mais uma base bíblica, que a pessoa que morre, ela não dorme. O corpo vai para a terra, a alma e o espírito, paraíso com Cristo, com Jesus. Essa é uma visão bem clara do texto. Outra pergunta da internet? Jesus 9:30, eu queria acabar agora, né? Vamos lá, vamos terminar. Quem perguntou? O Rony? O inferno existirá por toda a eternidade. Assim como os salvos viverão nas mansões celestiais por toda a eternidade, o inferno também. Uma pergunta interessante que eu vou responder enquanto você vai fazer a outra. Crianças têm medo. Esses dias eu estava com um dos meus meninos e eu levei ele ao banheiro e eu falei, filho, o que você tem receio? Ele falou, papai, eu tenho receio de não ser digno da salvação. Eu falei, sério, filho? Ele falou, sim. Eu falei, pergunta a primeira pergunta, você já declarou Jesus como seu Salvador? Já. Você crê em Jesus que Ele é seu Salvador? Sim. Você tem consciência do pecado? Tenho. Diga para mim um pecado que você comete. Ai, às vezes eu fico bravo quando eu estou jogando. Falei, diga um ou outro. Às vezes eu fico bravo quando estou jogando que eu bato no irmão. Falei, é condenável isso. Não ao inferno, mas a minha cinta, né? A minha vara. Eu falei, filho, uma coisa você tem que entender. Você crê em Jesus? Creio. Salvação, ela não é por merecimento, é graça. Você tem caminhado constantemente para viver em Cristo? Pai, eu amo Jesus. Eu falei, então a graça de Jesus é sobre você. Você luta para não pecar lá no jogo? Ele falou, pai, quando eu peco me dá uma tristeza tão grande. Eu falei, isso chama-se Espírito Santo te acusando do seu pecado para você viver arrependimento. Você se arrepende? Arrependo. Eu falei, então a graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Então para você que tem filho, você tem que trazer essa realidade para o seu filho. Nossos filhos, eles estão sendo criados debaixo do cuidado de Cristo, amém, queridos? Se você ensinou seu filho a amar a Jesus, ele vai receber salvação. É maravilhoso, amém? Mais uma pergunta aí? Suzy Alves. Terá algum povo que será salvo do inferno, mas não morará na Nova Jerusalém? Não. A Nova Jerusalém são as mansões eternas, né? Que nós vamos morar com o Senhor. A igreja que foi salva e toda a nação que for no milênio, né, se render a Jesus, vai viver salvação e vai ter eternidade com Jesus ali. É 1000 anos que vai viver nessa terra e depois salvo. Encerrou? Vamos colocar de pé, queridos? Clay? Vamos lá. Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem para mim. Eu vou tentar responder você. Às vezes a pessoa fica com dúvida, eu sempre digo nos meus treinamentos, não existe pergunta boba. A única pergunta boba é aquela que você não faz. Sabia? É aquela que você vai para casa com dúvidas. Fecha os olhos, curva a sua cabeça, apague as luzes por gentileza.